Fala galera, tudo bem? Hoje eu trouxe um equipamento da linha 800 da Cygnus, né? O GEQ 1012. Esse aqui em questão foi feito um reparo, né? Porém, pouco tempo antes de eu iniciar a gravação, vi que a luz de overload ficou acesa constantemente. A do canal esquerdo demora um tempinho, né, pra apagar. Às vezes estava do lado direito que acendia. Enfim, vou verificar isso depois. Vamos ignorar isso, pois aqui é um alarme falso, tá? Não tem sinal nenhum no aparelho, está totalmente desconectado. Esse aqui em questão eu fiz um reparo, quase por completo. Esse canal não funcionava. Fiz a intervenção necessária, voltou a funcionar. Em seguida, nos testes, eu verifiquei que a faixa de 16K não estava funcionando. Pronto, eu fiz o reparo. E esse canal aqui, gente, tinha um defeito que eu nunca tinha visto até então. Qual era o defeito? A faixa de 4K, no gráfico lá, como eu reforçava ou atenuava, ela mexia lá na frequência, nos entornos da frequência de 6,5 kHz, tá? 6,5 kHz. Foi feito o reparo, aproveitei, fiz o recap. Tem até alguns capacitores aqui, eu deixei ainda aqui à mostra, estavam em péssimo estado, né? Mas foi feito o recap. E esse aqui em especial, gente, é a primeira versão, tá? Como assim a primeira versão? Como verificar que é a primeira versão? Notem que ele é prata, porém com knobs pretos, tá? Mas o que diferencia mesmo a primeira versão é os parafusos tipo Allen que a Cygnus colocou nos seus equipamentos logo na primeira geração deles, né? E essa caracteriza que é a primeira versão, os parafusos tipo Allen, que tem somente na linha 800, né? E em alguns PAs 1800D, tá? Inclusive a linha, esses knobs pretos aqui, tá? Com painel prata, é exclusividade da linha 800, tá? O GEQ 1012 faz parte da linha 800 e esse design aqui é exclusivo da linha 800, beleza? Então, o que é que eu quero testar aqui, gente? O folheto dele, vocês podem ver aqui, é original, tá? Ele fala de uns fatos curiosos aqui, porém com pouca informação. Como assim? Ele diz aqui, ó, que a relação sinal-ruído dele é 104 decibéis, né, em relação à sua saída máxima, e 92 decibéis em relação à saída nominal. No entanto, ele não aponta aqui em nenhum lugar qual é o nível da entrada nominal, né? Não aponta nem o nível, muito menos o sinal, tá? E mais aqui embaixo ele diz, ó, saída nominal em 2,5 volts RMS, né? É o mais 10 dBm. E sua saída máxima é 10 volts RMS, que é 22 dBm, mais 22 dBm. Suponho eu que a saída máxima é com todos os controles aqui no máximo. Acredito eu, tá? É uma suposição. E ele fala que o controle de equalização dele é de mais ou menos 12 decibéis, tanto para atenuação quanto para o reforço, né? De banda constante e ação logarítmica. O que é ação logarítmica? É a ação do potenciômetro. Geralmente, na verdade, um potenciômetro logarítmico começa de forma mais suave, tá? Bem mais discreta, e no seu final é um pouco mais agressivo. Ele tende a subir rápido para o seu fim de curso, tá? Para o fim do gráfico. Ele tende a chegar no máximo muito mais rápido, no finalzinho do curso do Knob, tá? Já uma ação linear é uma degradação contínua. Se você tem 30% de curso do Knob,
você tem 30% de volume liberado, né? Já a ação logarítmica, perdão, não é bem assim. Ela começa bem suave e lá nos seus 60, 70% do curso do Kenobi, ela manda os outros 50%, quem sabe, ou um pouco mais, entendeu? De uma só vez. Ele funciona mais ou menos assim, tá? Para alguns é bom, para outros é horrível. Eu prefiro assim. Eu gosto da suavização inicial. Se precisar de algo mais, vai lá pra cima, tá? É questão de gosto isso aí. E ele fala aqui também, gente, a relação do ganho. O ganho dele aqui é 1:1. O que que acontece? 1:1. Diz que se eu colocar um sinal aqui de 500 milivolt, né? Ele vai sair 500 milivolt. Ele não vai ter nem ganho, nem atenuação. O que entra, sai, tá? É isso que ele expõe aqui. E ele fala aqui também do overload, né? Que o indicador só vai atuar com os picos ou sinal constante acima de 22 dBm, tá? Aí o que que acontece? 22 dBm sabemos que é equivalente a 10 volts na sua saída. E, claro, como eu já falei aqui anteriormente, ele não diz a sua entrada nominal. Então, eu quero fazer uns testes aqui, gente, na bancada, que é o seguinte. Eu quero saber aqui a relação sinal-ruído dele, tá? A sua saída máxima, se realmente se dá aos 10 volts, né? Sem distorcer, tá? Vou usar o osciloscópio, sem a senoide ficar achatada. O controle de equalização, se realmente é mais 12 ou próximo disso, né? Ele fala que é mais ou menos 12 decibéis, tanto para reforço quanto para atenuação. Quero saber se o ganho dele realmente condiz com o informado ali, se é 1:1. E o nível de entrada. Eu quero saber o nível de entrada dele para ter 2,5 volts na saída. Flat, viu? Flat. Eu quero saber esse. O nível da entrada. Tá? O sinal, gente, eu vou adotar o padrão, né? 1 kHz, tá? O folheto não diz, mas eu vou usar aqui 1 kHz, beleza? E eu vou aumentando um sinal de entrada até ver se vem 2,5 volts. No entanto, eu vou iniciar o teste aqui, tá? Eu vou iniciar o teste aqui com a relação sinal-ruído, beleza? Vou usar ali um dos 2 milivoltímetros com a entrada curto-circuitada ou uma carga de 50 ohms, que é o correto a se fazer nesses testes. Assim, nada vai conduzir, nada vai ser nenhum ruído. Assim a gente elimina qualquer tipo de erro, tá? Não vai ter nenhum chiado ou ruído na entrada. Então, é o melhor jeito da gente ter o controle dessa medição aqui, tá? Inclusive, eu não falei, mas eu achei uma medida muito alta, né? Uma medida essa é extremamente alta e muito boa, por sinal. Vamos ver se realmente chega perto disso, se bate exatamente com isso aqui ou se ultrapassa. Mas a questão aqui não é colocar em jogo se isso aqui é verdade ou não, tá? A questão aqui é eu colher os dados desse exemplar aqui e comparar com o que está aqui. Por que eu digo isso? Primeiramente, gente, eu já fiz o recap desse aparelho, tá? Capacitores esses atuais, né, que a gente compra nas lojas, são melhores que esses antigos. Então não tem comparação, tá? E outra coisa, eu mexi na fonte dele. A capacitância original eram 2 capacitores de 100 por 25 e 2 de 470 micro por 25 volts, tá? No lugar dos 470 micro
microfarads, eu coloquei 1000, tá? Então, isso, querendo ou não, mexe um pouquinho com a relação sinal-ruído. Tende a melhorar um pouco, tá? Então, eu não fiz o teste desse aparelho aqui original, já que ele estava danificado. Aí eu aproveitei o ensejo e fiz o recap, porque é tranquilo de mexer aqui, gente. O problema é o trabalho de desmontar as placas, né? Porque tem que tirar a solda de cada fio, né? Das faixas aqui, então dá um certo trabalho. Então eu não quis perder tempo e já fui fazendo um recap, né? É um aparelho já velho, ficou muitos anos parado, então é isso aí. Eu vou pausar aqui e já volto com os cabos aqui armados para a gente poder medir o sinal, o ruído de fundo desse aparelho, tá? Então o teste que eu vou fazer aqui vai ser em cima desse exemplar. Não vou generalizar porque eu não sei como está o estado de um outro aparelho, né? Até porque também aqui está cansado, gente. Eu só troquei os capacitores eletrolíticos. Os de poliéster e cerâmicos, eu mantive ainda os originais. E, inclusive tem resistores aqui que pode estar já cansado, né? Já está já no limiar da sua tolerância, enfim. Pode acontecer tudo isso, mas o que eu vou fazer aqui vai ser em cima desse aparelho, tá? Volto em seguida, beleza? Pronto, galera, voltei. O que que acontece? Tô agora medindo o ruído de fundo dele. A entrada tá curto-circuitada, com a carga de 50 ohms. Ele tá medindo ali, gente. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, né? Mais um pouco. Olha lá. Em torno de 34, 35. Deixa eu ver se vai mais um pouquinho. 34, 35, olha lá, com pequenos picos em 35 microvolts. Olha lá, ó, tá na escala de 100 microvolts, tá? Eu vou adotar 35. Vamos adotar 35. 35 microvolts, né? Vamos fazer isso. Vou cortar novamente. Vou montar ali o oscilador, né? O gerador de áudio. Vou colocar 1 kHz entrando, tá? Para depois eu ver a amplitude máxima que ele chega e a gente fazer o teste do ganho, perdão, da relação sinal-ruído dele, tá beleza? E eu acho que dá até pra gente no meio disso aqui verificar se o ganho dele é geralmente 0 dB. Que isso? 1 para 1. Se entra 500 mV, sai 500 mV. Se entra 1 volt, sai 1 volt, tá? Vou adotar 1 kHz como sempre e volto na sequência. Então, galera, voltei. Olha só que bacana. Coloquei também um osciloscópio para acompanhar, tá? Quando a onda senoidal vir a distorcer. Mas vamos dar uma pausa aqui. Estamos medindo a relação sinal-ruído, tá? Vamos gravar que tem 35 microvolt, tá? 35 microvolt de ruído de fundo. Vamos abrir aqui um parêntese, uma lacuna, perdão. Aqui, ó, eu tô colocando ali no meu gerador de áudio 1 kHz e botei 1 volt de amplitude. Deixa eu ver se pega lá. É difícil mexer um pouquinho aqui, pronto. Tem aqui, ó, 1 volt de amplitude, tá? E tá marcando aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais ainda, tá? 1 volt. Tô na escala de 3 volts aqui. Esse milivoltímetro aqui em especial, ele tem uma escala logarítmica. Não é linear quanto os demais que eu tenho aqui. Tá marcando certinho ali 1 volt na saída, ou seja, o ganho do aparelho, tá? O ganho dele é 0 dB, né? É 1 para 1. Eu vou anotar aqui. É 1 para 1, não é isso? Ou 0 dB, vou botar os dois. 0 dB, né? Uma seta aqui. 1 para 1, né? Então, o seu ganho aqui é 0 dB.
É 1 para 1 no caso. O que entra ali, sai, tá? Se entra 1 volt, sai 1 volt. Não tem amplificação. Isso, ele flat, tá? Tá totalmente flat. Peguei o canal esquerdo como referência, tá beleza? Então, assim vai, beleza, gente? Então, vamos continuar com o teste de relação sinal-ruído. Eu vou colocar ele aqui na escala de 10 volts, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar daqui. Na escala de 10 volts. Não, colocar na de 30. Não, na de 10. Vamos ver até onde é que ele vai aqui. Se diz que vai até 10 volts, deve ir até 10 volts. Vou acompanhar. Acho que o reflexo não dá para ver muito bem. Vou acompanhar. Deixa eu tentar calibrar aqui a câmera, tá? Deu certo. Para vocês acompanharem pelo menos ali no osciloscópio, tentar focalizar o máximo possível. Beleza? Eu vou aumentando o sinal aqui e eu quero ver até onde vai dar 2 volts e meio. Vou testar essa parte também. Dá para fazer isso agora, beleza? Então, estou subindo aqui. Deixa eu ver se está pegando, tá? Quero ver até onde vai 2 volts e meio. Em torno de 1,5, né? Subindo. Se o ganho dele é 1 para 1, então em 2 volts e meio de entrada, eu vou ter 2 volts e meio de saída, concorda? E assim estou chegando. 2,3, 2,4. Estou tendo mais ou menos isso na saída, com uma pequena oscilação. Deixa eu ver se eu aproximo. Essa oscilação aqui é normal, gente. Esse gerador de áudio que eu tenho aqui tem pra lá de 40 anos, é bem antigo. É da Hewlett Packard, HP, né, que a gente conhece. E realmente, ó, eu tô com 2 volts e meio na entrada. No meu osciloscópio está mostrando que tem 2 volts e meio na saída. E assim meu milivoltímetro também, tá? Deixa eu ampliar até lá. Olha lá. Cara, perdão pela qualidade. O zoom não é muito legal, mas tá ali em 2 volts e meio, tá? Então é 1 para 1. Se eu tenho 2,5 na entrada, eu vou ter 2,5 na saída. Então vou anotar aqui. Nível de entrada para ter 2,5 na saída é 2,5. É 2,5 volts. O aparelho para dar uns 2,5 volts tem que estar bem alto, viu? Um pré, por exemplo, que chega, tem que estar alto ou bem reforçado nas suas tonalidades, beleza? Então aqui, vamos ver, bota na escala de 10, até quando ele vai chegar, né, de tensão na saída, antes da senoide se distorcer, tá? Então, eu vou aumentar aqui. É mais ou menos 4,3 por aí de 1 kHz. Vou aumentar 1 kHz e ver como vai se comportar. Já cheguei a 5 volts. Então, aqui o teste, gente, é do sinal máximo, tá? Como isso aqui diz que ele tem 104 decibéis em relação à saída máxima. Eu estou colocando um sinal de 1 kHz na entrada e estou reforçando a frequência de 1 kHz, tá? Então aqui eu vou obter a saída máxima nesse sinal que eu estou aplicando na entrada do aparelho, beleza? Para ficar bem ciente desse teste
e da forma que ele está sendo executado, tá beleza? Então temos já 5 volts na saída, 6, tá? Não sei se o reflexo vai deixar vocês verem, mas o milivoltímetro está marcando já pouco acima dos 6, né? 6,5 ali, já chegou a 7, já está distorcendo, vou abaixar. A onda ali, ó, ficou quadrada, dá para ver na imagem? Pronto, bastante. Vou abaixar, estou abaixando, tá? 6 volts, 5,8, 5,7. O ideal também, para eu ver o nível de ruído, era colocar aqui, consoante ao osciloscópio e milivoltímetro, o analisador de distorção. Mas vamos deixar isso para depois, tá? Vamos analisar aqui visualmente medir a relação sinal-ruído dele, tá? Vamos medir dois sinal, relação sinal-ruído. Então, o nominal dele deveria ser com a entrada em 2,5 volts. Reparem que eu não percebi, mas a luz de overload aqui já acendeu. Ela vai demorar um tempinho a apagar. Eu vou ter que verificar isso depois. Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Em 5,6 já começa a distorcer na parte negativa, no semiciclo negativo. Então 5,4 é isso mesmo. Ali está perto do 5,5, então 5,4. A gente já pode fazer aqui a conta, vamos lá. A conta é logarítmica, tá? Vamos botar aqui. São 5 casas decimais, 6 casas decimais a região dos microvolts. 1, 2, 3, 4, 35, 5, 6. Foram 35 microvolts, certo? Vamos dividir por 5,4 ali. 5,4 volt, tá? Vamos obter aqui 103,7 decibéis. O que ele diz está certo. Só que tem o seguinte. Vamos aqui. Ele fala que a relação sinal-ruído é 104 em relação à saída máxima. Ele não fala se a saída máxima é com distorção ou sem distorção. Enfim, mas temos aqui, ó, 2 pontos. A senoide ali tá certinha, tá? Sinal de entrada tá 4,3 volts. Vamos tomar nota disso. E o knob aqui tá em torno de 50% do reforço, beleza? Se eu aumentar de vez aqui, ele chega lá nos seus 6,7, 6,6, 6,7 volts, porém com a onda totalmente quadrada, né? Tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Então, esse aqui, galera, esse número aqui é o que mais se aproxima do folheto, tá? Em relação, né, a saída máxima. Foi a máxima amplitude que eu pude sem distorcer, beleza? Então vou colocar aqui, ó, em relação sinal-ruído, tá? Vamos colocar aqui, ó, 103,7 dB, tá? 103,7 dB. É uma relação muito boa, tá? Mas não vamos esquecer que esse aparelho aqui está totalmente recapeado e eu reforcei a fonte, tá? Então vale ressaltar isso. Vamos aqui fazer um teste rápido. Vamos ver aqui, só por curiosidade que surgiu agora.
Ele fala que ela é 92, que a relação sinal-ruído é 92 decibéis em relação à saída nominal. Pronto. Vamos fazer o teste? Eu vou colocar aqui na entrada 2,5 volt, tá? 2,5 volt. 2,7, 2,6, 2,5. Abaixar um pouquinho para ter uma maior precisão. Aparelho analógico é assim, viu? Tem uma leve oscilação e eu confesso que sou muito fã deles. É isso aí. 2,5 volt. Tá aqui em flat, tá? Vou abaixar aqui a escala para 3 volts. Tá 2,5 volt. Desculpa o barulho. Hoje não é dia de passar muito carro por aqui, mas perto da praia, né? Então o pessoal vai de bug. Vamos recalcular aqui. Adotei a saída nominal dele como 2,5 volt, né? Porque ele diz aqui, ó, saída nominal 2,5 volt. Então eu ganho em relação à saída nominal, né? Ganho não, perdão, a relação sinal-ruído em relação à saída nominal é 92 decibéis. Desculpa do meu cachorrinho aí tá latindo. Então, vamos ver se o que tá aqui, né, vai condizer com o que eu medi, tá? Ou chegar bem próximo, quem sabe. Então vamos lá, gente. 20, né, o log. Aqui já é base 10 essa calculadora. Já coloca a base 10, eu não sei que eu altere aqui. São 6 casas decimais até chegar na região dos 35 microvolt. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vou dividir por 2,5 que está no osciloscópio e o que está me mostrando também ali no milivoltímetro. 2,5. Olha lá. Deu 97 dB. 97 dB. Então já foi melhor, né? Vou botar aqui uma barra. 97, né? Não tem muita decimal aqui não. 97 dB. Então, gente, já foi um pouquinho melhor. A relação sinal-ruído, né, dele de 92 decibéis em relação à saída nominal, que é, por sua vez, 2 volts e meio, o que está ali marcando 2 volts e meio e aqui também, tá? O ganho dele foi o superior, foi 5 decibéis a mais dos 92, foram 97. Aí eu torno a dizer, em cima desse exemplar aqui que teve, né, a sua fonte melhorada e realmente influencia sim na relação sinal-ruído. Tanto pode influenciar negativamente quanto positivamente, depende do que você vai alterar. Isso é um estudo complexo e fazer um aparelho com excelente relação sinal-ruído custa muito caro, porque o projeto vai desde o aterramento, desde o ligamento das massas, é um estudo muito complexo, então poucas marcas se aventuram nesse ramo, né? Para poder fazer um aparelho de alta qualidade assim. Isso já enquadra nos high-end, tá, gente? Então, por isso que não há chiado de fundo lá nos high-end, não existe. Mas nesse aqui, a gente consegue ouvir um chiadinho bem de longe, o mínimo possível, mas conseguimos ouvir. Ignorem isso, eu vou verificar depois porque está acontecendo, mas é o seguinte, vou abaixar aqui por completo. O próximo teste, tá? Tem aqui a saída máxima. A saída máxima dele agora que tá. A saída máxima dele
vai se dar com tudo aqui aumentado, né? Porém, tem o seguinte, eu vou colocar a entrada em 2,5 volt, 2,5, que ele deveria me mostrar aqui no folheto o sinal de entrada. Um sinal de entrada de 12,5 volt é muita coisa. Tem que ter muito periférico antes do equalizador e bem reforçado para dar esse sinal por completo. A saída máxima dele chega em 6,2 e com distorção. Se eu aumentar aqui as adjacentes, caramba, a onda fica muito torcida. Chegou em 7 volts, né? 7 volts. E aqui diz que a saída máxima é 10 volts RMS. 10 volts é muita coisa. 10 volts. Vamos ver se chegamos em 10 volts. Eu estou em 12,5 na entrada, com todas as faixas reforçadas. Estou subindo a tensão. Não subiu muito, não saiu de 7 volts, na verdade a onda ficou quadrada, gente. Saturou demais e olha, não sai tanto assim. Caramba. Então a sua saída máxima dele, aqui a onda ficou totalmente quadrada. É 7,3 volts. 7,3 volts, porém com muita distorção. Isso aqui não existe. 10 não vai. Não tem condições não. Ainda mais com tudo aqui aumentado, é muita distorção. É um valor absurdo. Então o próximo teste é o controle de equalização, tá? Controle de equalização. Vamos ver se realmente é mais 12 e menos 12 aqui. Vou adotar um sinal de entrada um pouco mais tranquilo da gente fazer o teste. Vamos lá. Sinal de entrada tá em 1 volt, vou botar 1 volt, beleza? Mais tranquilo da gente fazer esse teste. Pronto, 1 volt. Isso mesmo. Vou baixar mais um tiquinho aqui. É muito sensível embaixo. Perfeito, 1 volt ali. Vamos lá. Deixa eu colocar a escala aqui, que deu fim de escala. Pronto, 10 volts. 1 volt, 3,89. 3,9 mais ou menos. 3,9, tá? Podemos fazer rapidamente aqui, né? Log 3,9 dividido por 1 volt, tá? 11,8 decibéis. Pronto. Aqui tá show de bola. Vou botar aqui, ó, mais 11,8. Pode ser 12 aqui, tá? Bom, galera, o vídeo foi cortado, infelizmente. A bateria da câmera se esgotou e eu não percebi os sinais. Voltando onde foi parado, tava em 0 aqui, eu atenuei. Tá a escala ali de 300 mV e a sua saída tá em mais ou menos 265 mV, tá? Do milivoltímetro. Continuo com 1 volt de entrada para a gente ter um melhor controle. Então vamos ver se a atenuação dele se dá em 12 decibéis, como diz aqui, ou bem próximo disso, tá?
Vamos botar aqui 0,265 microvolt dividido por 1 volt, beleza? Deu bem próximo. Deu menos, deixa eu ver se eu, pronto, focalizou. Deu menos 11,5 decibéis. Olha, a medida tá legal. Tá? Menos, vou anotar aqui, menos 11,5. Ah, por que não dá exatos 12? Primeiramente tem o tempo, né, do aparelho, tá? E desculpe. E em segundo, gente, também tem o seguinte: cada componente elétrico eletrônico tem uma tolerância. Os resistores aqui contidos são os que têm uma tolerância de 5% para mais ou para menos, né? Inclusive, os próprios potenciômetros têm né, uma leve tolerância, tá? Então, por isso, nunca vai bater os 12 decibéis em exatamente. Pode acontecer? Pode, tá? Pode acontecer, sim. Mas é isso aí, ó. Relação sinal-ruído, tá? Pegamos aqui um máximo de 103,7 decibéis com o reforço no que deu, né, no que pôde, a fim de não distorcer a senoide, tá? E aqui foi o sinal em flat com 2,5 volt na entrada. Adotei como se fosse a nominal, tá? Já que o folheto não indica qual é a nominal verdadeira, tá bom? Então, resultados satisfatórios. Saída máxima diz no folheto que é 10 volts. Consegui aqui no máximo 7,3. Saturando tanto a entrada quanto a saída. Então, não, isso aqui não presta pra gente esse dado aqui. A gente nunca vai fazer essa loucura aqui de colocar 10 volts na saída desse aparelho e entrar em um outro, por exemplo, um crossover ou um amplificador. A gente vai ter uma chuva de distorções. Mas o importante pra gente é o sinal ruído, o controle, né? E o ganho, né? E o nível de entrada. Pronto, é 1 para 1, então, para ter 2 volts e meio, que é nominal segundo o folheto, né? Ele fala que a saída nominal dele é 2,5. Então, como o ganho dele é 1 para 1, para termos 2,5 na saída, temos que ter 2,5 na entrada, tá? E o controle tonal dele achei muito bacana, né? Não, não acreditava que isso aqui ia ficar longe disso aqui, não, né? Então é isso aí, gente. O vídeo já tá um pouco longo, não queria que ficasse tão longo assim, mas são curiosidades que a gente vem tirar, né? Eu acho que eu já coloquei a resposta de frequência dele em flat em um short que eu fiz aí, tá? Então não vou repetir aqui para não ficar redundante, tá bom? Eu fiz no Arta, tá? O que é que acontece? Eu pego aqui a saída dele, coloco no atenuador lá atrás, faço a devida atenuação do sinal, monitoro no milivoltímetro aqui e vai para a entrada do notebook, né? Da entrada da placa de som dele. Eu não deixo que a entrada ultrapasse os 650 milivolts, né? Eu fico entre 620 e 610 milivolts, tá? Isso com um sinal de ruído rosa que eu injeto na entrada aqui, tá? Totalmente em flat. E é isso aí. Então, quem não viu, dê uma olhadinha aí no short, deve ter uns 40 a 30 segundos mais ou menos que eu fiz. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixe seus comentários, tá? Vamos debater um pouquinho sobre esse aparelho, o que dá para mudar, o que já fizeram para mudar, se alguém já mexeu no circuito de sintonia das faixas, o que é tranquilo, tá? Para quem entende disso aqui, é tranquilo de mexer. Então, então é isso aí, gente. Eu vou finalizar por aqui. Esse aparelho aqui com certeza vai para venda. Eu nem vi a hora que o LED apagou, tá?
mas ele demora um tempozinho e apaga. E então é isso, tá beleza? Abraço a todos e até a próxima.